Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos falar sobre um artigo novo. Ele não é tão recente no quesito publicação, mas ele traz um entendimento legal sobre as bolhas sociais. Aqui no artigo eles chamam de câmera de eco. Lembrando que isso não é um assunto que vem exclusivamente do mundo da internet, do mundo das redes sociais. Isso acontece, já acontecia antes, essas bolhas sociais, mas na internet parece que teve um afloramento ou um entendimento mais fácil para a gente poder estudar, para a gente poder entender. E aqui a gente vai trazer alguns modelos gráficos desenvolvidos no artigo que vai te mostrar bem como é que funciona essas câmaras de eco ou essas bolhas, né? Você já se pegou rolando o feed do sua rede social e se imaginou, falou, mas todo mundo pensa que nem eu? Que legal, então eu tô certo. Eu não vejo nada diferente na rede social, tudo que eu penso tá ali, eu não tenho informação diferente. Será que sou eu? Será que é a rede social? Será que é o mundo que tá parecido com o meu? Não, não é. É porque você tá provavelmente dentro de uma bolha. E às vezes a gente se coloca numa bolha sem mesmo perceber. Você já deixou de seguir alguém porque ele pensa diferente de você? Ou alguém já deixou de seguir você porque você pensa diferente dele? Isso é uma coisa mais comum ultimamente do que você imagina. A partir do momento que você escuta alguma coisa que você não concorda ou que é diferente para você, realmente você tem essa tendência a excluir, a deixar de seguir, a deixar de consumir. Nesse momento, eu quero que você entenda, vamos deixar as fake news de lado. A gente vai falar sobre elas no final, mas nesse momento a gente vai falar sobre ideias. Imagine que você ame camiseta regata. Então você defende a camiseta regata, você vai para a escola de camiseta regata, você quer ir trabalhar de camiseta regata, você vai dormir de camiseta regata. Camiseta regata para você é a coisa mais maravilhosa do planeta. Porém, tem um amigo seu que posta foto de terno, tem um outro que vai trabalhar de social, tem o seu pai gosta de camiseta polo e você defende firmemente a camiseta regata. O que vai acontecer na sua rede social? Ou você vai parar de consumir conteúdos que a pessoa posta de terno, você vai parar de consumir, não vai retweetar, não vai repostar pessoas que usam camiseta polo, e você vai acabar de um jeito ou de outro se fechando numa bolha das camisetas regatas, certo? Então você vai entrar no seu feed, vai ter só postagens sobre camisetas regatas e tudo mais. Porém, você gosta da camiseta regata preta. As outras você não gosta tanto ou você nunca nem pensou do assunto. Aí alguém que já ama a camiseta regata, de repente faz um post de camiseta regata branca. Você dá uma lida. Você, camiseta regata branca até que é legal. Entendeu que esse post está moldando a sua percepção da realidade? Lógico, se for um post muito longe, um post sobre terno, você vai ler aquilo ali e falar: Meu Deus, eu odeio terno. Não vai mudar a sua perspectiva de realidade. O que vai mudar são pessoas falando sobre o mesmo assunto e com pontos de vista um pouco diferentes. Quando destoar muito desse ponto de vista, ela vai sumir do seu feed. Não quer dizer que a ideia vai sumir do planeta, vai sumir do seu feed. Então, se eu vier de confirmação, achando que você está sempre certo e tá tudo mais, ele vai sumir. E aí você sempre vai estar se autoalimentando nessa câmara de eco, né? Sempre sobre o mesmo assunto, tudo certo e tudo mais. Mas eu não tô dentro de uma bolha. Bom, você pode estar dentro de várias bolhas. Então, você está dentro da bolha de camiseta regata, de repente você está na bolha de carro elétrico, e aí você está na bolha de surfista, você está na bolha de paraquedista, você está na bolha de direita, do espectro político da direita, a bolha do espectro político da esquerda. Então você está dentro de várias bolhas e essas bolhas você acaba não tendo informação sobre outros assuntos. Você sempre vai estar ali na sua ecoando o mesmo assunto, a mesma coisa, o mesmo tudo. Lembrando, nós não estamos falando nesse momento sobre fake news, estamos falando sobre ideias. Porque você escutar ideias que você não concorda totalmente é doloroso, é difícil, requer muitas vezes
a capacidade de aprendizado, e às vezes você está ali na rede social e você não quer pensar nada disso, você está passando seu tempo, e quanto mais coisas que você concorda a rede social te apresenta, mais você fica ali dentro, mais dinheiro eles ganham, porque mais propaganda eles te mostram, e de repente você compra alguma coisa e gera mais propaganda, enfim. Então, esse é o princípio das bolhas. Ai meu Deus, mas as bolhas são ruins. Não, existem bolhas boas, e existem bolhas ruins, depende do que você está consumindo, da bolha que você está. O artigo desenvolveu um programa para exemplificar como isso funciona com os dados que eles retiraram de 2010, um pouco antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Então, só para a gente entender e visualizar. Vamos lá. Só para a gente entender e visualizar. Aqui, nesse exato momento, é o que eles colocaram. Então, imagine que isso aqui é uma pessoa que entrou exatamente agora na rede social, certo? Então tá aqui, ele adicionou os amigos dele, cada bolinha dessa é um assunto e cada risquinho desse é uma pessoa, certo? Então ele tá aqui, entrou, adicionou os amigos dele lá e aí vai começar. Aqui são os assuntos que ele está recebendo todos os dias. Tá vendo? E aqui são as interações que estão acontecendo. Algumas pessoas deixando de seguir, outras pessoas fazendo novas conexões. E está acontecendo. Está acontecendo aqui os assuntos. Aí você pode perceber que o assunto já começou a funilar. Os assuntos que ele está recebendo. Certo? Então, de milhares de assuntos por dia que ele recebia, agora ele já está tendo mais ou menos aqui, ó, 3 assuntos que ele está interagindo. E aí, tá vendo? As pessoas na rede dele já estão se afastando. Tá criando 2 polos aqui dentro dessa rede. E os assuntos cada vez mais se afunilando, se afunilando, se afunilando. Tá vendo que a ligação dessa... Eu vou até dar uma parada aqui, ó. A ligação dessa câmera aqui, desse grupo e desse grupo aqui estão sendo ligados por poucas pessoas. E os assuntos que estão aqui, né? Cada bolinha dessa aqui é um assunto. E cada bolinha dessa aqui é um assunto. Eles estão com poucas pessoas se conectando. Então, continuar e o tempo vai passando. Aqui, ó, os assuntos estão diminuindo, tá vendo? Então, praticamente agora só tem 2 assuntos acontecendo dentro dessa rede de bolhas. Então, aqui pode ser aqui nesse específico é o lado do espectro político da direita e esse da esquerda. Então você está vendo que as pessoas elas automaticamente foram se separando por bolhas, né, por assuntos de afinidade, e esses assuntos de afinidade vão separando elas. Antes existia muita ligação entre as pessoas. Agora, ó, as pessoas se separaram, deixaram de seguir pessoas que não eram que nem eles, desacreditadas, né, ou não acreditavam nas ideias dos outros, até esse momento. Até o momento que você realmente é colocado dentro de uma bolha. Esse aspecto político do lado esquerdo, esse aspecto político do lado direito, e as pessoas dessa bolha ficam falando entre elas, e as pessoas da outra bolha ficam falando entre elas. Elas não escutam ideias opostas e não escutam nada a não ser o que está dentro dessa bolha. Então fica realimentando o que eles já pensam, realimentando o que eles já acreditam, lógico, com poucas variações, porque se destoar muito a ideia acaba e a pessoa é tirada dessa bolha, ou ela some dessa bolha e outra pessoa entra para continuar alimentando esse mesmo assunto dentro dessa bolha. Lembrando que a gente já falou sobre os bots sociais, né, que são praticamente robôs que agem como pessoas, que também alimentam o assunto dessas bolhas com uma eficiência muito maior, mas esse aqui é para você entender como é que se formam as bolhas sociais. E isso acontece, tá? Ou pelo algoritmo, que ainda nós não sabemos muito bem como funciona, porque as empresas mantêm isso fechado, e pelas pessoas que você vai fazendo ligação. Então você seu amigo da escola, falou alguma coisa que você não gosta 5, 6 vezes, você quer parar de receber aquilo, você deixa de seguir ele. Então você quebra uma amizade, certo? E acaba colocando outra pessoa no lugar ali, ó, seguindo uma outra pessoa que pensa que nem você. E aí você não dá chance para o contraditório, você não dá chance para pensar, você não dá chance para entender o outro lado. E aí cada vez mais
vai se dividindo a sociedade em pessoas que pensam, dois tipos de sociedade, de pessoas na sociedade, que cada vez mais tem certeza absoluta que a ideia delas é a correta e a da outra não presta. E a vida não é assim. A sociedade não é assim, o mundo não é assim. Não existe o lado certo e o lado errado das ideias. Existe o lado que você acredita e o lado que outra pessoa acredita. Porém, para a sociedade funcionar, as pessoas têm que conversar, tem que ceder e tem que entrar na melhor viabilidade possível para as ideias, para as coisas. E é gostoso conversar com pessoas que pensam diferente de você. Conversar, não estou dizendo para você impor, doutrinar ou simplesmente discutir. Conversar, entender, tá disposto a entender por que aquela pessoa pensa de outra forma. Se eu tô certo, se ela tá certa, entender as pessoas. Faz parte do convívio do ser humano entender o outro lado e disso criar novas teorias, novas práticas, né? Então aqui, isso está no artigo, é um programa que eles desenvolveram de código aberto. Caso você queira pegar dados da internet e colocar no programa, ele vai funcionar, tá? Então tá tudo no artigo, código aberto, tem lá as estatísticas, tudo certinho. Os autores do artigo, eles começaram a ver que tinha muita pessoa que quebrava esse ciclo, né, de amizade, dava um colo, deixava de seguir. E aí ele falou, tudo bem, eles deixam de seguir as pessoas que pensam diferente deles, mas como é que eles adicionam pessoas? Porque deixar de seguir estava claro, né? Você não gosta da ideia que a pessoa tá postando, ou não gosta de como ela se manifesta sobre certos assuntos, você deixa de seguir. Mas como é que elas seguem novas pessoas? Então, eles testaram algumas teorias, né? As pessoas seguem alguém aleatoriamente, simplesmente abre lá o feed de pessoas e segue alguém aleatoriamente? Não, isso não acontece. Baseado em posts, as pessoas postam alguma coisa, a pessoa lê e ela segue. Sim, isso é uma das formas que a pessoa cria um novo vínculo, né? Um novo laço, que é por posts, por publicação, ou baseado em recomendação do algoritmo. Então o que eles descobriram? Sim, as pessoas seguem novas pessoas através de posts, ponto 1. Ponto 2, eles sim seguem pessoas através de recomendação. Mas calma aí, como é que os algoritmos recomendam essas pessoas para mim seguir? Vamos supor que eu estou lá na minha rede social e tem uma pessoa lá, siga essa pessoa. Recomendamos você seguir essa pessoa. Aí, por que o algoritmo me recomenda aquela pessoa específica? Aí eles descobriram. Através do que você já curte, do que você já comenta, do seu interesse, eles te recomendam outra pessoa que tem os mesmos interesses. Então, até mesmo os algoritmos, eles têm a tendência em separar a gente por bolhas. E é interessante para os algoritmos fazerem isso, porque eles vendem anúncio, certo? Todo mundo sabe que as redes sociais vendem anúncio. Então, como é que eles vendem anúncio? Chegou a sua empresa ou a minha empresa, chega lá e fala, eu quero vender camisetas para pessoas de 20 a 40 anos que gostem de surfar, porque a minha camiseta é mais voltada para o público surfista, enfim, que gosta de natureza e tudo mais. Então a empresa das redes sociais tem tudo isso catalogado. E se ela separar a gente em bolhas, fica muito mais fácil de entregar a propaganda e ser muito mais assertiva nisso. Lembrando, ainda a gente não está falando sobre fake news, a gente vai falar sobre isso. A gente está falando sobre ideias saudáveis, sobre classificar pessoas do interesses saudáveis delas, sobre tudo isso voltado para entender as bolhas, certo? Então é isso que acontece, e acontece muito frequentemente. A gente está falando das bolhas de eco, mas você vai falar assim, não, Luiz, mas eu gosto de estar com pessoas que pensam que nem eu. Eu vou falar pra você, eu também gosto. É muito importante. À primeira vista é maravilhoso você estar dentro de uma bolha que todo mundo que está ali gosta de cachorro. Então você tem conversa com todo mundo está ali alimentando isso. Isso é muito legal. O problema é que essas câmeras de eco, além de você estar com uma visão só, né, então você não tem um contraditório, você não tem muito o que pensar. E a gente está falando de câmera de eco de assuntos legais,
Tudo bem. O problema é que quando a gente pega essas câmaras de eco e traz para o que realmente está dificultando a sociedade a crescer. Então você entra numa câmara de eco ideológica, independente da ideologia que você queira colocar aqui, religiosa, política, enfim, dentro dessas câmaras ideológicas, o que acontece? Aí entra o que a gente vive e o que a gente está vendo que está dando problema na sociedade. Você pega uma câmara de eco muito bem desenvolvida, cheia de pessoas que acreditam em uma única coisa, que defendem isso a qualquer custo, uma ideologia. Então, dentro dessa câmara, você não consegue ter o contraditório. Tudo que vem de uma outra ideologia é rechaçado ou simplesmente não penetra nisso. E aí começa a transformar as pessoas em inimigas. Então eu sou de direita, então meu inimigo é da esquerda. Eu sou de esquerda, então meu inimigo é da direita. E isso acaba transformando a internet no que nós temos hoje. Foi criar essas câmeras de eco, naturalmente existiam, né? Então você dentro da sua família pensava de uma forma, você de repente dentro do seu bairro pensava de uma outra, da mesma forma, todo mundo ali, entendeu? O problema é que isso expandiu para milhões de pessoas. E, como eu disse, você está dentro de uma câmara de eco, então alguns tipos de informação vai moldando a sua visão de mundo, não muito diferente do que está ali dentro da câmara, nas ideias que estão ali, mas aí um pouquinho, você lê alguma coisa que é um pouquinho diferente do que você pensa, mas aí está todo mundo falando daquilo, que aquilo é bom, então acaba moldando um pouco mais a sua visão de mundo. E aí o que acontece? Aí a gente sabe que entra as fake news. Então por que as fake news e teorias da conspiração são tão fortes dentro das câmaras de eco? Porque primeiro, você está dentro daquela câmara de eco por algum motivo. Então você se identifica com muita coisa, com todas as coisas que estão sendo faladas ali. São pessoas que você confia. Porque diariamente você recebe informações dela e você posta informações. E entra uma fake news, entra alguma coisa esdrúxula, uma teoria da conspiração maluca, como você está tão fechado ali, você não tem como. Nada chega fora, uma ideia contrária, um argumento lógico, nada entra dentro daquela bolha. A fake news, a teoria da conspiração vira a verdade para aquela bolha. A partir do momento que virou a verdade, em que está todo mundo falando daquilo e pronto, você não consegue sair desse looping. Desse looping de ressoar toda essa conspiração, ressoar todo. E é isso, ninguém vira conspirador do dia para a noite. Isso que eu quero você entender. Ninguém acredita em fake news do dia para a noite. É um processo devagar, lento. Mas a partir do momento que já está estabelecido, essa bolha já está estabelecida, todo mundo que chega nessa bolha já tem uma tendência muito forte em acreditar em tudo isso. E mais gente vai se autoalimentando, mais gente vai se autoalimentando. Como tava lá aqui no exemplo, ó, tá vendo? Então você vai ter duas grandes bolhas aqui, né, grandes câmaras de eco com assuntos muito específicos e que não se comunicam. Elas não têm essa interligação que é importante para você escutar o contraditório, é importante para você se questionar se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade, mas você não consegue, você não tem informações de fora a partir do momento que você está fechado nessa bolha, e ainda mais colocam os fake news, os bots sociais, como a gente já tem vídeo aqui no canal. Então isso faz parte do... Por que eu trago isso? Faz parte para a gente aprender, para a gente entender como as coisas funcionam. As coisas não são simples. Quanto mais informação você tem de como funciona a sociedade, mais possível é você enxergar longe, enxergar tendências e até mesmo não cair nessas armadilhas de bolha de câmara de eco. Então, os cientistas aqui, né, os pesquisadores que escreveram esse artigo,
eles deram algumas dicas ou até mesmo propunham algum tipo de ferramenta para que isso não aconteça. É possível? Olha, eu vou ler aqui, vou comentar com vocês, mas acredito que no momento ainda não vejo uma solução para essas bolhas, a não ser nós mesmos nos policiarmos, tá? Tirando esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento pessoal de cada um para se policiar, eu não vejo como as plataformas possam ou queiram fazer essa minimização dessas bolhas ou câmaras de eco. Então, uma coisa que eles dizem é que, ponto 1, né, nós mesmos nos policiarmos. Então, se você, por algum motivo, tá dentro de uma bolha que só recebe informação disso o tempo todo, comece a pesquisar assuntos diferentes, comece a... Hoje nós temos aquela opção, isso não me interessa mais, em diversos tipos de plataformas, nos 3 pontinhos, você coloca lá, não me interessa mais, e para de receber aquele assunto. Ponto 1. Ponto 2. Eles dizem que seria bom as plataformas colocarem avisos assim que você for deixar de seguir alguma pessoa, do tipo, essa pessoa é o seu único ponto de ligação com determinado assunto. Então, para isso as plataformas teriam que elas mesmo monitorar as bolhas e verificar qual é a ligação de uma pessoa dentro daquela bolha. Enfim, eu acho que não vai acontecer. E segundo, dificultar a cancelar a amizade, né? Um follow. Então, são coisas que eu acho que não, que as plataformas não vão fazer. Então, se eu quiser deixar de te seguir, vai dificultar, sei lá, vai ter que esperar 3 dias para depois deixar de seguir, ou vai ter que confirmar, fazer um puzzle, enfim. Coisas assim que nesse quesito eles não conseguiram enfatizar muito bem, né? As câmaras de eco não são obras do acaso, são o resultado de como pensamos, como agimos e como as plataformas de rede social aplicam tudo isso. Mas agora que você sabe disso, fazer escolhas melhores, fazer escolhas corretas, né? Entender como é que isso funciona. Caso você esteja numa bolha e você precise de informações de fora da bolha, é importante, é preciso, você precisa pensar. Não é possível que tudo que está nessa bolha está certo. Então tudo que está fora é errado. Não, a vida não é tão simples e a sociedade também não é tão dicotômica. Isso é certo, isso é errado. Não, a vida não é assim. Não é bits, a sociedade não é um sistema de computador em 1 e 0. Tá? Então a vida é um pouco mais complexa do que isso. Na próxima vez que for dar um follow, deixar de seguir alguém, né, para pensar. Será que eu estou silenciando alguém ou uma ideia? Então, às vezes, você escuta uma ideia e você acha um absurdo, mas, pô, vale a pena pensar. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é chato, mas se você parar para pensar, parar para escutar o que as pessoas têm para falar, não estou dizendo para você concordar com tudo. Eu estou dizendo para você parar para escutar, pensar no que a outra pessoa está falando e assim você entender como as outras pessoas pensam. E que não é só a sua cabeça que é maravilhosa e super disruptiva e que só as suas ideias vão mudar o país, o planeta e só você está certo. Não, não é isso. As ideias são diferentes, as pessoas são diferentes e os resultados pensados juntos normalmente são mais eficazes do que simplesmente uma ideia de alguém que é revolucionário e que nunca vai funcionar porque existem outras pessoas no planeta. Não é só você. Então a sua ideia é mágica e as outras pessoas que se danem. Não é assim que funciona a vida em sociedade. Tá? Eu queria muito agradecer. Se qualquer coisa, deixe os comentários. Se precisar de algum artigo que eu traga, algum assunto que você está com dificuldade de entender, eu vou trazer o melhor artigo que tiver disponível. A gente vai discutir e debater. Eu queria que você se inscrevesse, deixasse seu like. Muito obrigado e valeu.